E aí galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar essa Meriva, é uma 2011-2012 1.4. Eu vou falar um pouco sobre as coisas legais que ela tem, os problemas que eu sei que ela já teve e vamos ver o que mais de detalhes a gente vê aí. Vamos nessa! Antes de falar mais sobre o carro, vamos dar uma volta nele aqui. Bom, então vamos lá pessoal, que nem eu falei, esse carro aqui ele é um 2011-2012 1.4, essa versão Max. Teve várias versões aí do Meriva, eu não sou um expert em GM realmente, mas eu sei que tem SS, aquela que vem com motor 1.8 e tal, mas esse 1.4 é bem espertinho esse motor, não é muito forte sem dúvida, mas para uso dentro da cidade é mais que suficiente aí. Esse carro aqui é da minha mãe, eu peguei o carro aí por 2 dias para fazer um polimento na parte externa. Na verdade não foi um polimento completo, como vocês viram aí no vídeo passado já, mas dei uma geral, ficou muito bom. E nesse vídeo, sem dúvida, vai ser inevitável que eu apareça no reflexo. Porque realmente o preto dá um reflexo muito legal aí. É uma cor que é mais chata de manter, sem dúvidas, mas o reflexo que ele dá é show de bola. Então, que nem eu falei pra vocês ali, esse carro aqui ele é 2011-2012, usa o motor 1.4. Esse motor tem 105 HP na gasolina e no álcool acho que é 107 ou uma coisa assim. Pesquisei na internet, mas vi mais de uma informação, então não sei dizer exatamente a potência específica. No documento fala em 105 HP. Esse motor 1.4 já é conhecido, aí já foi usado em vários carros da GM, né? Corsa, Celta, enfim. É um motor que tem um rendimento legal. Não é um motor que tem muito torque em baixa rotação, até porque ele é um motor com a capacidade cúbica pequena, mas ele sobe de giro muito rápido e a caixa bem curta que esse carro tem ajuda bastante nisso. Dentro da cidade ali tu vai passando as marchas, quando tu vê tu já está em quinta e sempre na faixa ali de 2.500, 3.000 essa caixa de câmbio realmente consegue tirar um bom proveito aí da potência desse motor. Então esse carro aqui usa aro 15, ele está usando um pneu 95 perfil 60, não é o original acho que é um perfil 50 ou 55. Eu até olhei lá na tampa de combustível para ver se tinha alguma informação realmente do pneu, mas só tem calibragem, não tem realmente a medida aí do pneu. Mas se colocar nesses pneus Continental aqui, o carro ficou muito bom, na verdade, bem macio de andar, ainda mais com a banda lateral mais alta, sem reclamações nessa parte. As rodas, ao menos nesse modelo aqui, eu acho que elas não vêm pintadas nessa cor. Isso aqui foi pintada, eu sei porque tem algumas delas que a pintura tá dando uma descascadinha, mas eu particularmente gosto muito aí desse visual com a roda escurecida, aí, um grafite, no carro mais escuro, num carro preto. Eu não vou mentir, na verdade eu gosto das rodas escuras em qualquer cor de carro. Então esse carro aqui já teve algumas pinturas, eu sei que já foi pintado abaixo do friso, dos dois lados. Nesse lado de cá ele já sofreu uma fechada de portão. É um carro que é usado no dia a dia mesmo. E é difícil o carro sobreviver ao dia a dia sem algum tipo de marca, né? Mesmo os meus carros aí, infelizmente, vai ter algum ovinho, tem alguma coisa que eles sofrem aí. Eu não vou falar que eu sou um cinegrafista amador, por isso que eu tô aparecendo ali, porque a última vez que eu falei isso num vídeo, um cara ficou bem brabo aí nos comentários. Mas então esse aí, esse 1.4, ele é flex também, então pode usar tanto álcool quanto gasolina. Eu sei que, acho que meu pai já colocou álcool nesse carro, ele disse que fica mais esperto o motor, porém gasta mais ainda. Pelo que eu lembro, esse carro faz na média de 8 km por litro na gasolina dentro da cidade.
mas praticamente sempre com o ar ligado e sem cuidar muito para não gastar. Nessa parte abaixo do friso ali dá para ver alguns detalhezinhos onde a pintura não ficou muito bem feita, descascou o verniz. E embaixo ali algumas marcas de entrar e sair. Eu não sei exatamente como é que isso aconteceu, mas infelizmente elas não saíram no meu polimento aí. Eu sempre achei que esse projeto da Meriva era da Opel, era um projeto europeu, mas na verdade ele foi feito aqui no Brasil e ela é baseada em cima do chassi do Corsa. Mas ainda assim eles conseguiram tirar muito espaço aqui no carro, a parte interna dele é bem espaçosa e eu vou mostrar isso aí para vocês agora. Bom, o espaço interno desse carro é muito bom. Eu tenho 1,96, o banco está todo para cima, regulagem de altura, e ainda assim eu tenho quase uns 5 centímetros aqui em cima da cabeça. Uma outra coisa que é interessante para quem gosta é a posição de dirigir, que tu fica sentado aqui como se estivesse dirigindo um ônibus ou um caminhão. Esse carro aqui não tem o volante com regulagem de altura, mas fica numa posição boa. Não é exatamente o tipo de carro que eu gosto de dirigir, eu gosto mais de um carro que a gente fica com a perna mais esticada. Mas sem dúvida nenhuma é confortável para viajar, inclusive, porque tem bastante espaço para os pés também. Uma coisa que muita gente não dá bola, mas para mim é importante, é o espaço para os pés. E esse carro aqui tem bastante espaço. Eu tenho um pé aqui 46 e ainda assim eu consigo frear, acelerar, sem que o meu pé fique batendo aqui na parte de cima. Esse é um problema que eu tive quando eu dirigi uma Montana, que é igual o Corsa, né? Que para tirar do pedal do acelerador e colocar no freio, meu pé batia na parte de cima aqui. E não acontece aqui nesse carro porque ele tem bastante espaço mesmo. E aqui dá para ter uma noção do espaço. Sentado no banco de trás, eu ainda na parte traseira eu tenho espaço para a cabeça. As pernas aqui estão encostando aqui no banco da frente, mas isso porque eu tô com o banco todo para trás, com encosto para trás também. Então numa posição que uma pessoa de 2 metros com a perna comprida consiga sentar confortavelmente ali. E ainda assim, abrindo um pouquinho a perna aqui, ó, já tem espaço suficiente para viajar confortável. O encosto aqui do banco ele não é muito reto também, é uma coisa que eu gosto aqui nesse carro. Bom, aqui tem sacola para ir no mercado, tem lenço de papel, tem um monte de coisa aqui na parte de trás. Realmente é um carro que tem vários porta-trecos, que é útil para o dia a dia, né? Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa aí que eu acho muito legal e que eu não sei como eu vivi até hoje sem ter um carro meu que tivesse isso no banco traseiro. Então, aproveitando que eu tô aqui na parte de trás, deixa eu dar uma outra vista para vocês, que eu falei aqui do espaço, ó. Se eu botar os joelhos para frente, fica pegando no banco, mas é só abrir um pouquinho a perna, que tem espaço mais que suficiente, olha só. Também tem espaço para os pés, para mexer eles, ó, é um espaço alto aqui entre o banco e o assoalho, o que é muito bom também. Ajuda muito no conforto, especialmente quando vai fazer uma viagem, né? Esse item imprescindível aqui tem dos dois lados, a bandejinha. Talvez seja útil para quem tem filho, não sei. Não sei dizer realmente. Mas eu acho muito engraçado. Lógico que toda vez que eu ando nesse carro aqui, que eu venho aqui atrás e ando com meus pais, eu sou obrigado a falar da bandejinha e levantar ela, né? Três pessoas pequenas, 3 crianças conseguem viajar aqui atrás com tranquilidade, porque aqui mesmo o túnel central não é muito alto, tem espaço para os pés. Então 2 pessoas grandes ou 3 pequenas, ou 3 crianças, enfim, serve tranquilamente aqui atrás. E eu vou falar um pouco sobre o acabamento para vocês. Eu acho o acabamento desse carro muito bom. As portas aqui tem esse tecido nas laterais. Essa linha aqui é plástico, né? Mas dá uma linha de delimitação muito bonita aqui também na parte de trás. Tem os porta-trecos, que nem eu falei. Por mais que não sejam materiais caros, dá um visual bonito aqui para a porta, esse tipo de plástico, né? Essa linha aqui com o tecido. Uma pena que muitas montadoras estejam abandonando isso aí. O mesmo acabamento que a gente viu ali atrás reflete aqui na parte da frente, logicamente.
Esse carro aqui é bem completo, tem vidro elétrico, trava elétrica, alarme. E uma coisa interessante é que ele tem airbag também, deixa eu sentar aqui no motorista. Então o volante é um pouquinho diferente por ter airbag. Tem ali a inscrição também no lado do passageiro, de airbag. E uma coisa interessante que eu acho é que nesse carro aqui ele tem airbag e a buzina não é no meio. Não adianta bater aqui no meio, é aqui nas laterais que funciona a buzina realmente. Eu posso garantir para vocês que todas as vezes que eu dirijo esse carro, eu tento buzinar no meio. Os para-sóis aqui eles têm espelho, mas não tem luz. Os dois, tanto do passageiro quanto do motorista, aí tem um espelhinho. Bom, aqui em cima tem a luz de leitura. Computadorzinho de bordo, em alguns casos tem, né? No caso, esse carro aqui ele já tem aí uma central multimídia que foi colocado depois. Não tem mais aquele rádio original. Originalmente ele vinha com um rádio aqui, que aparecia lá em cima quando trocava música e tal. Não tem nenhuma linha queimada, funcionando bem aí. E uma coisa interessante que eu acho para desligar essa luz aqui interna, a gente aperta aqui, ó, e desliga a luz. E para ligar, aperta de novo, se quiser, né? Ou... Mas para quem não é acostumado com GM, é bem engraçado essa questão de desligar por aqui. Tem aqui a luz do painel, iluminação, regulagem de altura do farol, que tem também. Que nem eu falei, o carro é completo, então tem ar-condicionado, direção hidráulica. E uma coisa que acontece aí nesses carros, falando aí de problemas, por assim dizer, é esse acabamento emborrachado querer descolar. Isso aí acontece bastante. Outra coisa é essa tampinha quebrar. Isso aqui a gente trocou uma vez, comprou na concessionária. Eu já vi vários Meriva e Corsa que são desse jeito, assim, descascado, então é uma característica realmente do carro, né? E uma outra característica é essa ré do lado da primeira, que tem que puxar esse gatilho para cima aqui para engatar. Clássico GM também. E para finalizar o interior, vamos só falar dos porta-trecos que esse carro tem. Lá nas duas portas ele tem um em cada uma, logicamente. Porta-latinha, garrafa aqui. Porta-chaves aqui. Mais um aqui no meio. Um aqui para guardar controle. Dependendo, dá até para usar essa parte ali também como porta-treco. O porta-luva ele é bem grande. Tá socado de coisa. Aqui o manual e coisa. Nessa parte de cima, ó, tem um lugarzinho específico para tu conseguir pegar o manual quando o resto das coisas aí tá socado. E vamos ver agora o porta-mala, um porta-mala bem grande aí, generoso. Deixa eu abrir aqui e vou mostrar para vocês. Então bem grandinho aí o porta-mala. Essa parte aqui, essa tampa que sai, se for o caso. Tem lugares para prender sacola, prender aqueles elásticos, né? Porta-treco maior nessa lateral, um menorzinho na outra. Esse carro aqui não tem a tomada ali, mas pelo visto era um opcional, o modelo tem. O step fica aqui na parte de baixo e aqui ainda pode ter um fundo falso. Eu não sei se esse carro aqui nunca teve, se não, no modelo dele, vamos dizer assim, não veio, ou se tiraram em algum momento, perderam. Mas uma coisa que eu não sei se ele teve é porque ele não está muito marcado aqui. Talvez se ele tivesse, se fosse de plástico está marcado, pode ser realmente que era de um carpetinho, alguma coisa assim. Vamos tirar aqui essa caixa só para ver o step. Então o step, roda de ferro. Pneu do step 185/60. No canto ali o triângulo. Então, porta-mala com tamanho bem legal aí. Fácil de abrir, fácil de fechar. Não é pesado, nem nada assim. E vamos dar uma olhadinha no motor lá. Vamos abrir o motor. Então vamos abrir o capô aqui. Já posso dizer pra vocês que o motor tá imundo, eu não cheguei a limpar. Tem que puxar, vou ter que usar as duas mãos aí, pera aí.
Esse motor merecia um talento aí, mas é muito raro minha mãe conseguir parar esse carro. Então vai ser difícil, só se ela for viajar de novo para eu fazer o motor daí. Já que agora eu já fiz a pintura. Tem uma babadinha de óleo pelo que eu tô vendo aqui. Mas o que chama atenção abrindo o cofre aqui é o espaço que tem realmente aqui no motor. Olhando pela frente aqui, olha só que interessante. Olha pela frente, tem todo esse buraco aqui. Então entra um ar bem legal aí. E o radiador, ele fica aqui nessa parte de baixo. Eu não sei se tem algum modelo, de repente, das 1.8 que usa um radiador maior. Mas essa aqui eu creio que usa o mesmo radiador, talvez, que o Corsa. Não sei, posso estar falando bobagem. Mas o fato é que ele é bem baixo ali, né? Se vocês forem ver. Para-brisa, partida frio, freio, arrefecimento, também seria uma coisa legal de trocar aqui esse reservatóriozinho para conseguir enxergar para dentro, né? Tá difícil de olhar, hein? Enfim. Mas não tem muito mais o que mostrar aqui no cofre, só queria mostrar para vocês o estado que tá realmente. Vamos ver se minha mãe vendo esse vídeo aí resolve deixar o carro para mim uns 2, 3 dias para que eu possa dar uma geralzona aqui no cofre. Acho difícil ela ficar com o carro parado tanto tempo. Uma coisa que eu sei que eles trocaram além dos pneus foi a antena. Eles colocaram essa antena curtinha aqui, ó. Porque a outra ficava pegando no portão. Eu já vi alguns Meriva, alguns Idea, algum desses carros estilo minivan aí, que já tem a antena torta, deve ser justamente pela altura. A pessoa não calcula bem na hora que vai passar no portão e acontece o crime aí. Andando com o carro, ele é bem silencioso dentro. Isso aí graças ao isolamento que ele tem ali nas borrachas, né? E no isolamento das portas, que tem essas borrachas que passam em volta das portas, na parte de baixo das portas ali. Por ser um carro montado em cima da base do Corsa, realmente é um trabalho muito bom que eles fizeram ali para diferenciar isso e deixar esse carro tão silencioso assim na parte de dentro. Uma coisa que eu acho legal também é que aquele mostrador ali no meio, mesmo que esteja pegando sol que nem agora, eu acho que na filmagem não vai dar pra ver, mas dá pra enxergar perfeitamente ele, porque ele tem esse bonezinho, ele tem essa aba aqui na parte de cima. Muito bom mesmo. O câmbio não é um câmbio da Volks, né? Então é um câmbio que tem um pouquinho mais de trabalho para colocar no lugar, pode ser, porque também é um carro usado já, mas eu sei que eu já dirigi Corsa zero, dirigi carro novo aí, fazendo test drive, e era também igual, assim, a mesma situação. O câmbio, ele não é que é um câmbio duro, mas meio que tem que procurar a marcha. Não é um câmbio que puxa pra dentro que nem o da Volkswagen, que nem os dos Gol, por exemplo. Que eu posso falar pelo menos do Gol que nem o meu, né? E o Gol 1.0, aquele do meu pai. Quem já dirigiu os dois carros, sem dúvida nenhuma, vai saber o que eu tô dizendo aí, essa diferença. O ar-condicionado gela muito bem. É um carro bem bom realmente, né? E se for ver, o preço dele de mercado não é tão alto assim, porque tem muita gente que acha muito feio esse carro. Então, bônus para quem não acha tão feio e não se importa aí de comprar, vai ter um ótimo carro aí para trabalhar ou mesmo para usar no dia a dia, viajar com a família, coisas assim. Vamos voltar para mais umas fotos aí então.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço, sucesso e até o próximo.